ainda há muito desperdício na sociedade portuguesa, ainda há muito desperdício nas empresas públicas portuguesas, ainda há muito desperdício nas empresas privadas portuguesas, porventura menos, porque a gestão é mais controlada e, portanto, exigem bastante. Eu acho que há ainda muito onde podemos ir reduzir, sem ter necessariamente que impor mais cortes aos pensionistas. Não se pode impor mais cortes a um determinado conjunto de pessoas que já não aguentam mais. Não pode. Isso não pode. E eu acho que há limites que não se podem passar. Não se podem passar porque era um mau erro estratégico. Não se sente nenhuma diferença desta melhoria dos dados económicos nessas situações de que está a falar? Eu penso que isto ainda não se refletiu em nenhuma situação concreta de pessoas em particular. Eu penso que a crise aqui em Portugal ainda está para durar, do ponto de vista das pessoas. Mas aquilo que me preocupa mais é que nesses dados do INE a privação severa cresceu e cresceu muito. E a privação severa são pessoas que não têm asseguradas 3 necessidades básicas e isso aumentou. E isso é que eu acho que é inadmissível. Alimentação, aquecimento... É uma de 10, dentre as quais alimentação, aquecimento, habitação, vestuário, há 10 itens. Sim. E isso é que aumentou, isso é que eu penso que a privação severa ter aumentado o tipo de população que está hoje em risco de pobreza, não é tanto os mais idosos, porque esse nessa categoria nem aumentou a pobreza, o risco de pobreza. É, sobretudo, uma nova categoria de pessoas que está afastada do mercado de trabalho pela idade, embora sejam novos ainda, entre os 40 e 50. Alguns trabalhadores pobres. O corte nas prestações sociais é muito difícil para as famílias que vivem com muito pouco dinheiro, porque já não tinham margem para respirar e, portanto, ao cortaram-lhes o resto do oxigênio e, portanto, é muito difícil os cortes nas prestações sociais. E aí nota, por exemplo, algum corte no rendimento social de inserção? Tem notado porque o Governo alega que tem feito uma maior fiscalização. A questão é se é assim ou se o corte em algumas situações de rendimento social de inserção colocou as pessoas nessas situações de pobreza extrema. Há sempre esta ideia de que há muitas pessoas que viviam sem ter direito ao rendimento social de inserção e que havia muitos abusos no rendimento social de inserção. Eu pergunto se a maior parte das pessoas sabe quanto é que é o rendimento social de inserção e se viveriam com isso. Aqueles que apontam a ideia dos abusos, o que eu pergunto é se viveriam com os 180 euros ou com os 200 euros do rendimento social de inserção. Ninguém vive com isso. E, portanto, se há abusos, há que fiscalizá-los e não é justo que haja abusos. Eu tenho algumas dúvidas, ou muitas dúvidas, de que os abusos que porventura pudessem existir sejam hoje efetivamente menores ou tenham incidido em todas as situações que não eram justas. As instituições de solidariedade social têm desempenhado aqui uma almofada de segurança, tanto para as próprias pessoas que recorrem às instituições naquilo que são as suas necessidades mais básicas, como a alimentação e outras, mas funcionam também muito como uma capacidade de fazer com que estas pessoas não estejam tão revoltadas. Porque, apesar de tudo, há nestas instituições uma tolerância, uma capacidade, um poder de encaixe que faz com que as famílias se sintam enquadradas, um pouco acolhidas. Um dos maiores inimigos das pessoas desempregadas são as redes sociais. Muitas vezes as pessoas ficam desempregadas e ficam dias e dias inteiros agarradas ao Facebook ou agarradas a jogos ou agarradas a falsos amigos que não existem e vivem uma vida que é uma total ilusão, porque não estão no trabalho, mas como estão agarradas ao computador, pensam que estão a gerar algum trabalho. Então, o facto de poderem exercer uma atividade profissional, que no caso do voluntariado não é remunerada, mas é muito valiosa, mas sobretudo o facto de poderem ter faz com que dentro de si haja uma autoestima
que lhes permite muitas vezes ter mais fácil acesso a ao emprego. mercado de trabalho.